Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso, na verdade, é você quem decide. Para a aula de hoje, nós vamos falar sobre circuito misto. E o que é isso? É um misto quando não tem nem só paralelo, nem só série. É um misto entre série e paralelo no mesmo circuito. Vamos à aula. No circuito misto, apresenta-se tanto associações em série como associações em paralelo, e não só um jeito, tá? Pode aparecer tanto um quanto o outro no mesmo circuito. E aí, não há nenhuma regra geral para esse tipo de circuito. Por quê? Porque não tem uma definição. Cada circuito vai ser diferente, vai ser formado diferentemente. Então não tem como dizer que a tensão é igual em cada caso ou a corrente é igual. Você vai ter que analisar separadamente, tá? Então a análise de cada parte do circuito é individual. Eu não posso dizer que todo circuito misto tem a corrente igual ou tensão igual, e sim eu vou ter que separar esse circuito em pedaços que eu possa analisar individualmente. Tá? E aí eu preciso verificar se o resistor está em série ou em paralelo. Naquela parte do circuito eu verifico se está série ou paralelo. E aí faço o quê? Substituo aquela parte do circuito que está em série ou em paralelo por um resistor equivalente, né, que a gente já aprendeu nas aulas passadas a substituir se estiver em série, somando, se estiver em paralelo, produto pela soma se for só dois resistores e um sobre resistor equivalente, né, aquela fórmula que a gente já apresentou, se tiver mais resistores em paralelo. Professor, ficou muito difícil, circuito misto é muito complicado? Não necessariamente, tá? Vamos fazer um exemplo agora com vários resistores em série e em paralelo para você ver como não é tão complicado assim. E aí, para esse circuito, eu quero calcular a resistência equivalente dele. Veja só que é um circuito complexo, não é um circuito complicado se você não for fazer uma análise individual. Então, vamos fazer análise. Primeira coisa, esse resistor R1 aqui, ele está em série com alguém? Não, nem o resistor R2, nem o resistor R5 estão em série com R1. Existe uma bifurcação aqui. Então, R1 não está em série com ninguém, também não está em paralelo. Um lado do resistor está ligado na fonte, né? Então também não está em paralelo com a fonte. O resistor R2, a gente já sabe que não está em nada com R1, está em série com R3 ou R4? Não. Existe uma bifurcação aqui, ó. Então R2 nem está em série nem paralelo, porque um lado está ligado em um lado do resistor R3 e R4, mas o outro não está. R5 também não, ele também não está em paralelo. Um lado do resistor R5 está ligado num lado do resistor R2, mas o outro lado não está ligado. Então esse resistor R5 não está em paralelo com R2, nem tampouco em série com nenhum. Então o que é que eu posso ver aqui? Esse resistor R3 e R4, eles sim eu tenho uma associação entre eles. Qual é? Nós já sabemos que um lado, o lado de cima com o lado de cima do resistor e o outro lado com o outro lado estando ligado, ele está em paralelo. Então é essa associação que a gente vai fazer agora. Essa associação R3 com R4 que está em paralelo. Se essa associação é paralelo, nós já sabemos que podemos fazer o produto pela soma quando são só dois resistores, que vai ser a maioria dos casos, tá, pessoal? Então, R3 com R4, o paralelo vai ser o produto dividido pela soma. Fazendo aí, ó, eu chamei de R34 a resistência equivalente entre o resistor 3 e o resistor 4, tá? Mas nós sabemos que isso aí está em paralelo. Então, R34 vai ser o produto 20 vezes 60, dividido pela soma 20 mais 60. Fazendo essa continha aí, eu tenho que 20 vezes 60 igual a 1.200, 20 mais 60 igual a 80. Então, a resistência equivalente 3,4 vai ser 1.200 dividido por 80, a resistência equivalente é igual a 15 ohms. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esses dois resistores, que estão aqui, ó, o 3 e o 4, por um único de resistência igual a 15 ohms. Então, no próximo slide já vai aparecer o mesmo circuito, só que substituindo esses dois resistores por um único de 15 ohms. Vamos lá. Então tá, agora eu tenho um resistor só, né, 3, 4 aqui, é o equivalente do paralelo do circuito passado, de 15 ohms. Vou de novo fazer a análise. R1 está em série ou em paralelo com alguém? Não, não está. R5 está? Também não.
Mas olha o que aparece agora. O R2 com o R34, eles estão em série. E aí nós já sabemos como é que faz para circuito série. Então agora eu vou fazer essa associação de resistores, R2 com R34. Sabendo que está em série, eu vou somar as duas resistências. Então a resistência, eu vou chamar de 234, né? O equivalente 234, vai ser 25 mais 15, a soma das duas resistências. Eu não preciso sempre chamar dessa forma não, tá? Você pode chamar de RA, RB, sei lá, RC. Isso faça do jeito que você achar mais fácil de fazer a questão. Eu chamo de R234, porque eu sei que é o equivalente do 2 com 3 com 4. Então, somando aí, eu tenho que a resistência equivalente 234 vai ser igual a 40 ohms. De novo, no próximo slide, eu vou apresentar esse mesmo circuito, só que eu vou substituir esses dois resistores por um único de 40 ohms. Pronto. Agora a gente já tem um circuito aqui com o resistor 2, 3, 4 aqui unicamente, né, só um resistor, de 40 ohms. E agora eu vou de novo analisar. R1 está em série ou em paralelo com algum desses dois? Não, não está em paralelo, porque um lado está ligado na fonte e o outro lado em cada uma das pontas aqui, então não está em paralelo. Está em série? Também não, existe uma bifurcação aqui. Então eu não posso fazer a série nem com esse, nem com esse. Mas olha o que acontece. O R234 com o R5, eles estão em paralelo. Você já sabe disso. O mesmo lado aqui do resistor R5 está ligado no mesmo lado do R234 e o outro lado também estão ligados. Então, se eu tenho ambos os lados ligados entre si, né? Então esses dois resistores estão em paralelo. Então, agora eu vou fazer a resistência equivalente desses dois resistores, tá? Já sabemos como é que faz o produto pela soma. Então, a resistência equivalente 2, 3, 4, 5 vai ser 40 vezes 10 dividido por 40 mais 10. Tá? 40 vezes 10 igual a 400. 40 mais 10, 50. Então, a resistência equivalente 2, 3, 4 é 400 dividido por 50. A resistência equivalente é igual a 8. Fazendo aquela análise, né, de resistência equivalente em paralelo tem que ser menor do que o menor resistor original, eu tenho que a resistência aqui é igual a 8. Ó. E o menor valor entre esses dois é 10. Então, a resistência aqui bateu. Lembrando, se a resistência equivalente que você calculou de uma resistência em paralelo for maior do que qualquer um dos dois, você fez a conta errada, refaça, tá? É sempre menor. Então, no próximo slide, eu vou substituir esses dois resistores, o de 40 e o de 10, por um único de 8 ohms. E agora eu tenho o resistor 2, 3, 4 de 8 ohms e o resistor 1 de 80 ohms. E agora sim, agora eu posso dizer que existe uma relação entre eles. Eles não estão em paralelo, porque um lado do não é igual ao lado do outro, né? Mas eles estão em série, tá? Não existe nenhuma bifurcação agora entre o resistor R1 e o 2, 3, 4, 5. Então, a resistência equivalente, né, do caso do circuito todo vai ser a soma dessas duas resistências, tá? Aí eu vou fazer, né, o circuito sério deles dois. Então, a resistência equivalente é igual a 80 mais 8, né, a resistência de um e de outro, somado. A resistência equivalente do circuito é igual a 88 ohms. Então, se eu fizer um por um, não é difícil aparecer aí a resistência equivalente. Então, no próximo slide, eu tenho que o circuito. Então, finalmente, eu tenho que a resistência equivalente daquele circuito todo inicial complexo, cheio de resistências sem uma análise formal, sem uma análise única, eu tenho que a resistência equivalente daquele resistor, daquele circuito é igual a 88 ohms. Recomendo que vocês façam do jeito que eu fiz aqui, tá? Toda vez que pegar um circuito misto, faça análise por análise, vá substituindo resistor por resistor, série ou paralelo por um único e redesenhando o circuito. Assim você nunca vai errar. Parabéns por esse conhecimento adquirido. Lembrando que circuito misto não é tão simples e preciso fazer muito exercício para aprender. Então aproveite esse tempo, saia do YouTube e vá fazer exercícios de circuito misto que tem aí à vontade na internet, tá bom? Mais uma vez, parabéns, um abraço e até os próximos vídeos.